Por que eu não gosto de lidar com pessoas cínicas? As pessoas cínicas, elas têm uma baixa autoestima e não só isso. Eu comecei a perceber que uma pessoa cínica, ela tem um tipo de manipulação. Ela usa não só esse tipo de manipulação emocional, mas as pessoas cínicas, elas sabem como convencer aos outros e elas sabem não só como convencer, manipular, como mentir, enganar, e elas têm aquele problema de projeção constante. Uma pessoa cínica, quando ela não gosta de você, ela vai até falar com você, ela vai te beijar, te abraçar, ela vai manter um tipo de conversação para te enganar, para tentar demonstrar que ela é uma pessoa simpática, uma pessoa amiga. Mas por experiência própria, em que eu tive essa experiência, porque normalmente eu gosto disso, eu gosto de perceber, analisar o comportamento dos outros. Porque é engraçado que constantemente a gente vai, num vídeo eu falei sobre isso, a gente vai transformando pessoas em ruim só porque esses tipos de pessoas não querem se relacionar com elas. Então a pessoa cínica, ela tem um problema muito grande, porque não só pela sua baixa autoestima e para se sentir importante, para se sentir privilegiada, ela necessita desvalorizar o esforço dos outros. Pero não é dos outros que eu estou dizendo, de todos. Uma pessoa cínica, ela escolhe quem realmente ela quer desvalorizar. Por quê? Normalmente ela desvaloriza aquelas pessoas que ela não gosta, que ela não sente simpatia ou que sabe que alguém não quer se relacionar com ela. Então ela usa aquele tipo de manipulação tática e elas são tão perigosas que elas conseguem convencer os outros que o outro, que muitas vezes não fez nada, simplesmente não queria contato. E por não querer contato com elas, elas transformam esse outro em problema, porque assim é mais fácil. Assim eu tiro de mim essa carga em que eu me responsabilizo. Então, essa projeção da pessoa cínica, em que são perigosas, porque eu não creio na reconstrução ou numa cura de uma pessoa cínica, ela sempre seguirá sendo assim. Esses tipos de pessoas têm esse comportamento e não creio que vão mudar. Porque desde o momento que você, se você sempre estiver de acordo com o que elas querem, o que elas dizem, elas sempre vão te tratar com amor. Em muitos casos, elas usam esse tipo de manipulação por se sentirem grandes, para que tu las tratem como que se elas fossem importantes. Mas quando você tira o poder de importância, elas já começam a querer te desvalorizar, te diminuir. Qualquer esforço que você fizer por esse tipo de pessoa não tem valor. Ainda que você ganhe um prêmio Nobel, ainda que você vá à lua e volte, eles sempre vão te criticar. E é engraçado que a pessoa cínica, ela sempre age por detrás. Seria uma mistura de falsidade, hipocrisia, elas sempre agem por detrás. Elas não são pessoa realmente sincera. Ou quando se comunica para tentar convencer com você que teve um tipo de um tipo de desacordo, o que for, mas eu percebi que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu não me relaciono, não me relaciono. E quando eu percebo que alguém já começa a ser cínico comigo, eu já começo a podar. Mas é engraçado porque constantemente, até mesmo quando eu converso com alguém sobre experiências essas, eles dizem: "Ah, mas o problema é seu, a culpa é sua, porque você permite essas pessoas entrarem na sua vida". Não, eu não permito. Essas, imagina, eu não permito, simplesmente
é questão da vida, a gente vai conhecendo pessoas, vai depois, deixando pessoas, a vida é assim, a gente vai se encontrando, esses tipos de pessoas. Uma coisa é eu permitir que constantemente eu esteja com esses tipos de pessoas, aí sim, eu já estou me rebaixando como elas. Mas desde o momento que eu conheci, mas eu já coloquei desde aquele momento o meu limite: "Olha, eu não quero me relacionar com essas pessoas". Mas aí cada caso é um caso, porque é difícil, né. É difícil porque, não sei. Então falar de gente cínica é perigoso, porque por experiência própria, eu já vi casos de a própria pessoa falando mal de mim e eu escutando, porque achava que eu não estava escutando, e no final vir me beijar, sorrir pra mim, conversar como que se nada tivesse acontecendo, e você tem que ficar igual aqueles que gostam de encantar as cobras, né, e você diz assim: "Pode ir", e você pensa que está me enganando, você pensa que eu não vejo a sua falsidade. E a pessoa cínica, ela tem esse poder de achar que só quem ela quer merece. Seria como o invejoso destrutivo. Elas normalmente usam aqui na Espanha diz-se burla, o riso. Elas começam a rir de tudo que o outro faz, porque seria uma forma de desvalorizar. A forma que você fala, os seus gestos, tudo que você faz, eles tentam te desvalorizar. E eu já passei por isso, situações em que até mesmo eu sou uma pessoa formada, eu tenho estudos, mas mesmo assim, a pessoa cínica ela tenta, tirar a importância, independente do que você fez ou do que você tenha feito, simplesmente porque ela não gosta de você. E por não gostar de você, você pode conhecer até o rei do universo, que ela vai tentar de todas as formas, tentar te diminuir. E você vai novamente dizer para mim: "Ah, mas por que você se reúne com esses tipos de pessoas?". Não, uma coisa é eu ter amizade com esses tipos de pessoas que eu não tenho, e outra, infelizmente, é que esses tipos de pessoas vêm, ou há casos que, por exemplo, um familiar ou um familiar do seu namorado, da sua namorada, que infelizmente às vezes você tem que suportar. Então falar sobre isso, que parece até um pouco complicado, porque a gente vai como que vai suportando esses tipos de pessoas, até mesmo por um certo tipo de educação. E quando eu falei num outro vídeo sobre impor limites, uma pessoa cínica, uma pessoa manipuladora, ela não sabe impor limite, por mais que você tente colocar. Ela não aceita que você está rompendo esse círculo em que você não quer se sentir ali aprisionado por esse mau comportamento tóxico. Então a forma que eles fazem é simplesmente tentar, falar mal de você. E que siga falando, né, meu amor, que a gente já seria como marketing. Isso, gente. Eu não sei se você já se relacionou com alguém assim. Você já se relacionou com alguém cínico ou você já descobriu que uma pessoa normalmente as pessoas cínicas, a gente percebe pelo gesto na hora de se expressar, porque tudo que você fala, elas lançam palavras de desvalorização, achando que você não percebe nada. E a gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de pessoas.